Olá, sejam bem-vindos à Lojinha LTDA. Aqui você tem tudo o que você precisa. Hoje a gente recebe visitantes do futuro muito distante, ou talvez um passado muito distante também. Felipe, seja bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? Cara, antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer o nosso pedido recorrente. Para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo e se sentirem tocadas, se inscreva no canal, deixe um like, comente se quiser, compartilhe, talvez, se você não tiver nada para fazer, e seja feliz. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um tema muito interessante que para fãs de Dark ficaram com seu coração um pouco mais acalentado depois do final da série, porque falaremos sobre viagem no tempo. Mas uma viagem no tempo e uma forma de apresentar a viagem do tempo um pouco diferente do convencional. A gente vai falar hoje sobre Paciente 63. Quase que eu errei o número. Felipe, vamos, assim, primeiro de tudo, né, para a gente situar as pessoas. O que seria Paciente 63? Bem, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que Paciente 63 é uma produção nacional, o que é algo incrível se a gente pensar em desenvolvimento de storytelling de viagem no tempo nacional, então, incrível, com um cast maravilhoso, a gente vai falar mais na frente. Mas a ideia do Paciente 63 é uma doutora de psicologia que recebeu um chamado para atender um paciente que surgiu no meio da rua, pelado, falando coisas aleatórias, e quando ela começa a conversar com ele, ele diz para ela que ele vem do futuro, que ele vem de 2063. Assim, normalzão, oi. Tô 40 Segundo anos à ele, tua frente. isso é terça-feira para ele. Ó, e sem fazer propaganda, hein? Paciente 63 está disponível no Spotify. É uma série produzida pelo Spotify. 0800 para quem quiser chegar junto. Exatamente. Spotify, vou deixar o arroba do Spotify aqui, talvez eles deem um Spotify incentivo. patrocina a gente. Uma conta, sei lá, uma conta grátis, talvez. Vai que. Mas, então, já aproveitando a sua introdução sobre qual é a temática do negócio, eu acho que a gente vai precisar falar, cara, as vozes. Eu acho que um ator, quando ele atua de corpo, ele transfere sentimentos, momentos para as pessoas que estão assistindo. Agora, você conseguir transmitir sentimentos através só da voz, que a música faz isso, né? A música causa sensações e sentimentos. A atuação dos dois. E aí, qual é o personagem, nosso personagem central, né? O nome dele? Quem é o ator? Nós dois personagens principais, basicamente, que a gente ouve toda a narrativa por eles, que é a Elisa, que é a psiquiatra, a psicóloga que está atendendo, que é interpretada pela Mel Lisboa, e temos o nosso paciente 63, Pedro Reuter, interpretado pelo Seu Jorge. Na minha opinião, incrível cast, o Luiz discorda um pouquinho, mas incrível o cast dele. E nós vemos um processo muito legal, como o Luiz disse, sobre a atuação apenas vocal e como eles fazem para passar, porque quando a gente fala sobre emoção, nós seres humanos somos muito ligados à visão, então você consegue entender que um cachorro está triste quando ele olha para baixo, que uma criança está com fome quando ela faz uma cara estranha, mas lá a gente tem apenas a voz, sem nenhum apelo visual, e a gente consegue entender a tensão, entender a preocupação, a felicidade, tudo de forma apenas auditiva. Então, isso é incrível. Não, em minha defesa, meu único problema com o seu Jorge é porque a voz dele é muito icônica para mim. E toda vez que ele começava os episódios, eu ficava pensando... Ela é amiga da minha mulher. Pois é. E era o tempo todo essa música ressoando na minha cabeça, porque a voz dele... porque, assim, se você conseguisse... É uma voz marcante, né? Porque é uma voz totalmente diferente do normal. Ele foge da regra, é uma voz diferenciada. Eu até estava zoando antes, que falando que, pô, aquela voz da mulher com cigarro. Tem um personagem antigo da Rádio Cidade, que era a mulher com voz de cigarro, que era feita até por um cara que está na FM o Dia hoje, que é até um comediante. Esse é muito marcante, essa voz muito rouca e grossa e tal.
E eu achei muito boa a forma que ele... Porque não é só você falar, né? A questão toda é que tem toda uma atuação por trás. E as nuances das conversas é literalmente um bate-papo entre o psicólogo, né, e o paciente. Cara, e a gente vê as trocas, a gente consegue ter a percepção. Parece que a gente está na sala, a gente consegue vivenciar. Eu nunca tinha visto isso, você vivencia o acontecimento. Estou sentado ali de espectador na sala, vendo o seu Jorge no divã. Eu provavelmente não estava, né? Porque geralmente era no refeitório, estava numa cadeirinha, mas fico imaginando toda a cena, né? É muito legal o método que Fantástico. usaram para poder justificar isso, para não ficar muito jogado. Tipo, por que a gente está ouvindo isso? Então, eles fazem um trabalho de explicar, falando que como é um trabalho de um atendimento psicológico e é uma coisa mais, é um órgão pelo visto do governo, você entende em alguns momentos uma conversa sobre ser uma parte estatal, são gravadas. A Elisa grava todas as sessões para poder rever depois, para poder pensar melhor no caso. Então, quem está ouvindo são as gravações dela como uma profissional da área da saúde. Então, tipo, é muito justificado o motivo da gente poder ouvir isso. E por que aquilo foi gravado. Não é só um microfone fantasma em todas as salas que existem. Sim, não, isso é maneiro, porque eles fazem questão de exemplificar. No início, quando falou sobre a questão das gravações, eu lembrei de 30 Reasons, porque a primeira temporada ele bate muito nessa tecla de gravar a voz e tal. A gente não vive o presente, né? No final das contas, o 30 Reasons, a gente tá vendo o passado de flashback, né? Na verdade, a gente está dentro do presente, mas no passado. Metade da série é flashback, né? E aí você não sabe se você está no presente ou se você está no passado, se você está no futuro, olhando flashback. É um negócio surreal. Eu acho que nego sai da caixinha, assim, tipo, pensa no negócio de... Eu acho que é algo muito engraçado quando a gente pensa hoje em dia, porque é uma coisa muito analógica, né? Quando você pensa que hoje em dia, com o WhatsApp, você manda um áudio e em segundos já está lá, então é muito instantâneo tudo. Quando você vai usar esse mecanismo de gravação quase manual, daquela maquininha de gravar, você tem que pegar a fitazinha, botar, você transforma as coisas muito mais atemporais, e por isso você acaba se perdendo em qual momento você está ouvindo aquilo, se é no passado, se é no presente, se é no futuro. Sim. Isso é realmente bem interessante. Por mais que a gente tenha aqueles Kindles da vida, eu ainda acho que os livros, eles ainda têm uma vida útil na sociedade grande. E tem uma relevância, né? Tem muita gente que prefere livros do que celulares ou aparelhos para ver. E é engraçado, eu não sei se tem algum livro semelhante ou alguma coisa do tipo, né? Eu não sei quem produziu, se essa pessoa produziu tem livros escritos, mas eu acho que isso aí seria perfeitamente um livro, tipo assim, fácil. Não, com certeza. Eu acho que eu também não sei muito sobre a produção, mas você vê que, como é um Spotify Originals, então foi produzido para o Spotify, ou a produtora no geral, e você vê a qualidade, como a gente falou sobre os atores, mas além disso, a qualidade artística no geral, a sonoplastia é incrível, todo o trabalho de música, de transição de quadro, é tudo tão bem feito, e você tem essa sensação. Você sente quando a Elisa dá play, você está sentado ao lado dela, analisando o Beverwhite, e quando ela dá pausa, você sai da sala junto com ela, você consegue estar muito imerso naquela atmosfera constantemente por conta da sonoplastia. Cara, e parece que parece produção, assim, é porque a gente não tem uma produção cinematográfica, enfim, no Brasil tão forte quanto lá fora. Mas, assim, se eu fosse comparar, eu não consigo ver nada que ele fique pior do que toda a produção, entendeu? Toda a produção, eu acho que é muito imersivo. Foi muito bem feito. É praticamente um SMR, cara. Praticamente Exato. um SMR. Se você pensar bem, é porque, realmente, como você disse, que no Brasil a gente não tem muito isso. Lá fora, isso é muito mais comum. Eu lembro, muito tempo atrás, quando eu assisti Star Wars, eu sou um mega fã, eles lançaram, no passado, um audiodrama que era lendo a novelização de Star Wars. E basicamente era isso. Eram dois atores lendo e com a sonoplastia e sonorização dos efeitos. E é basicamente isso. É uma produção cinematográfica. Mesmo que seja só áudio, é um trabalho de timing perfeito, de atuação
de encaixar a música no momento certo de iniciar e fechar. Então, realmente, a Spotify está de parabéns nessa produção. Cara, eu acho que tudo isso se assemelha muito às radionovelas. Eu não vivenciei esse tempo, né? Não tenho idade suficiente, porque eu sou muito novo. Sou muito novo, então... Mas, assim, no YouTube tem falando, e às vezes já aparece, tipo, geralmente no video show passava algumas coisas mencionando, e você vê que as produções... óbvio que a qualidade dos sons não era comparada com a de hoje. E a introdução dos efeitos, isso tudo ser imersivo. Mas eu acho que era algo que era um diferencial brasileiro. As novelas, tanto que as pessoas se sentavam ao pé do rádio, sei lá, à noite, para ouvir as novelas contadas. Né? Eu não sei se é uma opinião só minha, mas eu tenho visto muito essa migração de volta para o áudio. Porque com o YouTube, a gente bombou a parte de vídeos, e aí veio milhões de aplicações diferentes, streamings e coisa assim. E hoje em dia, com os podcasts, com audiobooks, a gente tem visto uma migração de volta para o áudio. Então, eu consigo muito bem ver o Paciência 63 ser um audiobook. Entende? Se eles focassem um pouco menos no trabalho de imersão, igual eles fizeram, e fosse só alguém lendo o script com os dois atores, eu viria um audiobook tranquilo daquele lugar de um audiodrama igual eles fizeram, entende? Não, então, eu acho que a gente tem voltado para, como você disse, da radionovela, que cresceu muito uma época e com a popularização da televisão, a gente foi perdendo esse costume. Eu tenho visto a gente migrar de volta para esse hábito de ouvir coisas ao invés de assistir coisas. E essa é uma proposta muito maneira do Paciência 63, quando o tempo todo a conversa do Pedro Reuter com a Elisa não é que ele precisa sair de lá, que ele precisa ir salvar o mundo porque ele é o herói. Não. Ele precisa só convencer ela. Todo o trabalho dele é para que elas acreditem nele. Assim, a gente deu uma introdução, aí eu só queria que a gente falasse, porque a gente não vai conseguir falar sobre todos os episódios, porque por mais que sejam curtos, tem uma série de coisas, mas acho que tem uns pontos-chave que a gente pode falar. Primeiro ponto-chave é a questão da viagem no tempo, né? Ela não é clara de como ela... Assim, o Pedro explica mais ou menos como é, suscita algumas dúvidas. A gente estava até falando do filme do Jean-Claude Van Damme lá, do Timer Cop, certo? E aí, o que a gente pode falar sobre a questão do tempo? Né? A gente estava conversando que existem linhas, na verdade existem marcas, né? A gente começa falando de 2022, certo? Isso aí, a gente começa a história em 2022. Que é o primeiro contato da Elisa com o Pedro. Com Pedro Reuter. Só que a gente já sabe que o Pedro, ele é de 2062, certo? 40 anos depois. Exatamente. A gente começa a entender que o Pedro tem 39 anos e que ele, então, não nasceu ainda no período, no exato momento que está acontecendo as coisas, que estão acontecendo, o encontro dele com a Elisa. Só que, se o Pedro viaja no tempo, então, teoricamente, vai acontecer no nascimento dele de alguma forma. Iremos descobrir que... E ele explica muito sobre... porque nessa série, a viagem no tempo é alguma coisa muito mais espiritual do que realmente física. Porque quando a gente pega um conceito que ele explica na série, que eu realmente não conhecia, fui pesquisar e descobri que o cara era meio pirado, o Galan Barré, que é a explicação sobre aquela dos sonhos, sobre você dormir e tentar se comunicar com o seu eu de uma linha temporal paralela. Quando você pega esse conceito, você primeiro, obrigatoriamente, tem que concordar que existe um multiverso, existem linhas temporais múltiplas que vão dar para realidades diferentes, mas que essas linhas em algum momento se tocaram. Porque o Pedro explica que ele só pode voltar para o passado porque na realidade dele, na realidade que ele já era grande, que ele nasceu, que ele viveu, aquilo já tinha acontecido. Ele explica isso quando ele conta que os pais dele contaram para ele que uma doutora falou para os pais dele sobre uma história louca e fez com que eles se conhecessem. Quer dizer que o futuro está intervindo no presente que vai mudar o passado. Estamos perdidos.
E aí você volta para Dark, quando a gente fala sobre luto. Em como, se o Pedro acredita que voltar no tempo pode fazer tudo mudar, por que o Pedro, na realidade, dele não mudou? Exato. Em Será qual que realmente momento... em algum momento algo muda? É isso que eu falo. Será que isso acontece? Porque o Pedro viaja no tempo para tentar fazer o presente dele. Na verdade, não, né? Ele não viaja para tentar o O futuro. presente da Elisa. O presente da Elisa ser o futuro melhor do que o futuro do presente dele. Exato, porque isso é uma coisa que ele define. Isso é, se a gente vai pegar, que é diferente do De Volta ao Futuro, por exemplo. O futuro é imutável. Cada linha temporal, você não tem como alterá-la para frente. Mas o que ele quer fazer é criar uma linha temporal paralela onde aquelas pessoas naquela linha temporal têm uma vida feliz. O que ele nunca vai ter naquela linha temporal que ele viveu. Então ele não quer salvar o mundo dele, né? Ele quer salvar todos os mundos. Exatamente. Ele não se importa com todas as 2 bilhões e meio de pessoas que sobreviveram à grande pandemia. Ele se importa em salvar a Elisa daquela linha temporal. Não é nem a Elisa que ele conheceu. Cara, vou te falar, na moral, tava muito com cara de romance desde o início. Só que aí você fala assim, não, vamos deixar. Aí, tipo assim, não tem romance. Às vezes tem uns flertes, tem um flerte rolando ali. Flerte é uma palavra bem atual, tá? Uma palavra tá aí no jovens. Jovens falam essa palavra o tempo todo. É flerte e broto. Pô, sempre. É o broto fertando o tempo todo. Exatamente. Cara, é engraçado porque a relação deles ela vai se construindo. Na verdade, eles não têm uma relação, né? O Pedro já tem toda a consciência sobre a Elisa, mas a Elisa não tem nenhuma consciência sobre ele. Então, por ela não ser a mesma pessoa, né, que ele viveu, então ele tem que meio que conquistá-la, né? Todo dia. Não, isso é muito legal, porque você vai vendo que desde o início ele conversa com ela como um conhecido. Ele fala com ela de uma forma muito amigável e amistosa para uma pessoa que você acabou de conhecer. Ele cita o sobrenome dela. Exato. Ele conversa de assuntos pessoais, ele consegue notar a hora que ela sai, atende um telefonema e volta com uma cara triste. Então é nesse nível de proximidade que eles já tinham. Que quando você reassiste a série, você nota algumas nuances que não tem como você notar se você não conhece as expressões da pessoa de felicidade, de tristeza, de surpresa. Não, aí, essa fala que a gente está passando agora, ela é muito emblemática para mostrar o quanto essa produção foi bem feita. Porque a gente está falando aqui de sensações de vozes somente. Exatamente. A gente consegue ter tudo isso, cara. É uma entrega muito bem feita. E aí, a gente voltando para a linha do tempo, a gente saiu de 22, que é o tempo presente, para o futuro, que é o presente do Pedro, que é em 62. Só que aí a gente tem um leve problema, né? Porque existe uma diferença de idade aí do Pedro. O Pedro tem aproximadamente 40 anos. A Elisa é psicóloga formada. Agora vamos começar os questionamentos. Se a Elisa e ela se relaciona com o Pedro e ela faz o Pedro nascer, a gente entende que não existe, não são universos que colidem, né? Eles são paralelos. Eles não coincidem, eles não se transformam. Então, quer dizer que o Pedro de agora, ele não está mudando, ele não está falando, nem interagindo com a Elisa do tempo dele, e sim com a Elisa de outra pessoa. E aí, nesse meio do caminho, a gente escuta a história da Elisa. A gente sabe da história do Pedro que está sendo contada, mas a gente não sabe a história da Elisa, né? Porque ela não é o objeto de pesquisa. Só que ela começa a se abrir, e a gente começa a entender as coisas que estão acontecendo, né? E aí a gente percebe que a Elisa teve uma história de sofrimento com o marido dela, que faleceu. E aí, quando essa história começa a entrelaçar com a história do Pedro, cara, não sei se foi para você assim, mas você começa assim a falar, nossa, tipo, universo espelhado. Aí você falou, a gente está conversando sobre Stranger Things. Será que... Porque quando a gente não tem uma consciência formada sobre o negócio, a gente pode conjecturar sobre tudo, né? Exato, pode especular qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser possível quando você não tem algo muito definido de como funciona a viagem no tempo e os universos paralelos dessa realidade. E o Dark faz a gente querer achar anos
Isso é tão errado. Tudo você quer achar, ó, não, porque foi esse ano que começou, aí daqui a 10 anos aconteceu de novo. Cara, o Dark, ele veio com uma premissa desde o início de algo tão desenhado, de uma regra de viagem no tempo tão pré-definida, bonitinha, que quando a gente não tem isso, porque se você pensar bem, não faz o menor sentido, não faz diferença se tem uma regra desenhada bonitinha ou não. Viagem no tempo, no momento, é algo ficcional, então qualquer regra é válida. É que Dark fez aquilo parecer tão palpável que é complicado quando a gente não tem essa estrutura bonitinha. Fãs de Dark, o único ponto é que assim, o final de Dark, cara, ele não explodiu minha cabeça, porque eu achei o final dele muito mais realista do que tudo. Assim, você cria possibilidades, hipóteses e tal, e o final dele foi o mais realista possível. Tudo bem, foi realista e real, né? Porque vamos falar. Dark, ele foi numa progressão de plot twist constante. Você vê a primeira temporada, no final, é um plot twist que você não imaginava. A segunda é um plot twist maior que a primeira. Eu acho que a terceira temporada e a última, eles entenderam que não tinha como ser maior que aquilo. Então, eles botaram o pé no freio e fizeram a coisa mais palpável possível para explicar. Porque, se você pensar bem, isso foi uma quebra de expectativa. Porque a gente esperava alguma coisa grandiosa. A gente esperava que um meteoro viesse na Terra e mudar. Não foi isso. Foi simples, foi uma solução humana, na medida possível. Cara, a gente chegou, a gente já entendeu de onde o seu Jorge vem, de onde a Mel Lisboa está e para onde queremos chegar. Que é o problema, né? O problema todo é esse. Porque o seu Jorge quer salvar o mundo, que vai ser destruído depois. Cara, isso eu achei magnífico. Eles pegaram o período pós-Covid, cara. Eles falaram assim, olha só, isso que acontece pós-Covid. O timing foi excelente. Foi perfeito, ficou muito bem amarrado. Porque eles dizem que acontece a pandemia, tudo que a gente passou, toda essa destruição... Aconteceu. Eles não dão nome, mas eles falam, não, a pandemia de 2020 foi fichinha perto da próxima. Esse é o ponto. A próxima pandemia, ela vai acontecer porque a ciência quer caminhar. É isso. Simples. Porque a ciência quer caminhar. Não, calma. Você está botando o Google na frente tá botando o carro na frente dos Googles. Ele fala que... Depende, hein? Qual a linha do tempo que estamos fazendo? É os burros ou a cara? Não. A gente acompanha a Mel Lisboa em 22. Ele fala que no dia 23 de novembro de 2022, algo vai acontecer com uma pessoa num avião em São Paulo e essa pessoa vai estar transmitindo pela primeira vez o Pegasus, que é esse novo vírus. E o seu Jorge voltou no tempo. Oi? Excepcional, mano. Exatamente. E o seu Jorge voltou no tempo para impedir isso. E aí a gente entra numa parada que eu achei muito legal, que ele perguntou para a Mel Lisboa, como você acha que vai ser o fim do mundo? Que eu achei isso pesado e genial, que é o fim do mundo vem com a acomodação. Ele vem com o conformismo de que a gente vê isso hoje em dia, na pandemia atual, das pessoas que simplesmente se enjoaram de estar em casa, se enjoaram de se precaver e agora estão achando que a pandemia acabou, entende? E ele fala disso, ele fala, o mundo passou, uma hora a gente se acostumou em viver entre pandemias, a gente se acostumou em se isolar, a gente se acostumou, até uma hora que o mundo começou a acabar, porque nunca voltava ao normal. Eu achei isso muito pesado, porque é muito palpável, entende? Ele fala sobre essa questão das relações, né? Que até as relações entre casais, elas ficaram meio que diferentes, né? Ele fala que, na verdade, um aperto de mão ou um beijo na boca deixou de ser sinal de afeto e se mostrou sinal de confiança. Porque você precisava ter certeza que aquela pessoa estava limpa para você poder apertar a mão dela, por exemplo. Cara, parece... Eu sei que não é assim que a sociedade está caminhando, né? Mas na minha cabeça de pessoa que ficou complexada com esse negócio de Covid, ser dessa loja. Faz. Cara, para mim, eu fiquei meio maluco.
esse negócio. Então, cara, faz muito sentido para mim isso daí que ele falou. Mas Faz todo sentido. A minha sociedade futura. Assim, futura não, né? Presente. exato. Não, e ele fala que a sociedade, para se proteger, criou acampamentos sanitários e tem controle populacional nesses acampamentos. Você tem que fazer milhões de testes, ficar período de quarentena, até poder viver livremente esse acampamento. E não é o que a gente viu hoje. Por exemplo, muitos países, se você passou no Brasil ou pela África, você precisa ficar isolado num hotel por 14 dias para ter certeza que você não vai transmitir a variante que veio desse país, que a vacina não é 100%, ou que para ter certeza que você não está contaminado. A gente vê isso hoje em dia em escalas menores, entende? Nossa. Então, eu acho que eles foram muito precisos em usar um assunto que é tão recorrente, mas de uma forma inovadora de tratar sobre ele. Cara, vamos para os problemas. Problemas da série. Eu acho que a gente falou pra caraca. Todo mundo que tá vendo. Só de ouvir aqui, a pessoa vai querer assistir. Isso é um fato. Agora vamos Não, falar. com certeza. Eu quero falar. Para continuar vendo, tá, gente? É para continuar ouvindo, só para prestar atenção nesses pontos. O que eu vou falar agora, que são os problemas que eu fico incomodado, mas a gente estava batendo papo antes e a gente chegou para que não dá para falar que é assim. Eu fico muito incomodado, primeiro, com a questão do seu Jorge ter voltado no tempo e a relação dos pais dele para ele ter sido concebido. Só que aí a gente sabe que também não existe uma regra onde diga que tudo tem que acontecer da mesma forma. Então, já bate aí todo o meu questionamento. Só que no final, a viagem no tempo que acontece no final de tudo, que é para um intervalo que não tem nada a ver, na verdade, é um intervalo de 10 anos voltando, né? Exatamente. Que me incomoda muito. Caraca, ela acontece. Eu entendi que o problema todo é que, assim, banheiros, você do futuro, evite usar banheiros que você pode ir para o passado. E, assim, tem que ter um esquema. Banheiro, acho que essa é a parada. Ó, você em 2025, quando você for no banheiro, cara, assim, abre a porta primeiro, joga alguma coisa lá para ver se vai aparecer um buraco e você sai do outro lado, entendeu? Antes de tudo, para se resguardar. Porque a série faz isso com você. Você cria uma expectativa de, tipo, nossa, vai ter alguma... Porque tem a parada dos lasers, nada. Você desmaia e você acorda no futuro. Sabe o que eu acho? Eu vou te falar real. Tem um filme do... Soldado... Não é Soldado, não. Os filmes do Arnold Schwarzenegger. O Gênesis... Não. Arnold Schwarzenegger. Que ele volta no tempo. Pô, Exterminador. Eu acho que todas as vezes que ele viaja no tempo é tipo Arnold Schwarzenegger. Você está em algum lugar, aí uma bola de energia aparece e te joga lá. Aí você cai pelado, igualzinho. Se você notar, a descrição de como o Pedro Reuter chega é exatamente do Schwarzenegger. É uma referência direta. Ele chega pelado no meio da avenida, falando umas coisas aleatórias. A Elisa também, dentro do banheiro, que é igualzinho o do outro filme. Agora, porque assim, a cronologia desses filmes é meio complicada. Eu não lembro qual. Tem um dos filmes que o vilão nasce dentro do banheiro. Ou o vilão é o mocinho, sei lá, isso sempre acontece. Eu não sei, mas no futuro tiveram muitos filmes com isso, eu não acompanhei todos. Eu lembro quando eu era mais novo que a gente assistia em VHS. Olha, aí se entrega a idade. Eita, pô. Ô, louco, bicho. Não existe regra. A gente, tipo assim, pelo menos até agora, talvez se vier novas temporadas, eles expliquem. Mas até agora, o que eles mostraram pra gente foi: você não está no controle de nada. Você, igual a Elisa, o tempo todo, não sabe o que está acontecendo. Sim, porque e você fica procurando padrões. Entende. O Pedro entende como funciona a viagem no tempo, entende como funciona o futuro, entende tudo. Ele entende Guillain Barré de uma forma diferente, porque, segundo eles eles aprendem isso no colégio. Mas a Elisa e a gente, nós somos os olheiros, Jesus, as olheiras. Nós somos observadores dessa história. Porque nós não sabemos de nada, não sabemos nenhuma regra, nenhuma explicação de qualquer ação extraordinária que aconteça na série e a gente faz sentido pra gente. Não, o tempo todo a gente tentando achar um padrão para conseguir dizer que essa é a linha. Em nenhum momento a série deixa de... Quando você começa a pegar alguma coisa... A gente precisa debater, que é sobre as verdades que o Pedro Reuter fala. Porque, se você pensar bem, na série inteira,
o tempo todo a série coloca cada verdade que ele fala em xeque. E não é em xeque falando assim, é verdade ou mentira. É assim, você não pode ter 100% de certeza do que ele está dizendo. Qualquer coisa que ele diz. Sim. Porque a hora que ele fala dos pais dele, ele podia ser só uma pessoa que procurou na internet duas pessoas aleatórias e contou para Elisa que aquelas pessoas iam se conhecer. Porque a gente não sabe se eles se conheceram. A gente só sabe que uma doutora ligou para dois adolescentes. E cai naquela questão do tempo, porque ele já vivenciou tudo. Então, tudo que ele vivenciou vai acontecer da mesma forma que ele vivenciou, só que as histórias mesmo, elas se entrelaçam, mas mostrando diferenças. A história da Elisa com o esposo dela, teoricamente, é a história do Pedro com a Elisa do tempo dele. Só que são em tempos diferentes e os acontecimentos acontecem diferentes. Então, será que os pais... E aí entra um ponto que eu não tinha pensado até você comentar agora, que é, o Pedro fala que na vida dele, teve uma Elisa que ligou para os pais dela, para os pais dele, e fez eles se conhecerem. E essa Elisa foi a razão do Pedro nascer, certo? Sim. E ele fala que ele conheceu a Elisa e teve uma relação com a Elisa. E aí a gente entra num problema muito grande. É a mesma Elisa nos dois momentos? Ou é o mesmo avatar? Que a gente já viu que isso acontece. Em momentos da série você descobre que existe aquele avatar, que é aquele corpo, mas é uma outra pessoa, com outro nome, com outra história, que vivenciou aquilo. Mas aí a gente vai perder toda a característica do indivíduo, né? A gente pode ter inúmeros indivíduos iguais. Na minha cabeça, a Elisa que faz o start do Pedro é uma outra Elisa de outra linha do tempo. Na minha cabeça. Então, mas não tem como. Porque o Pedro fala que ele nasce por conta de uma doutora que ligou nos pais dele. Então, mas quem sabe que o tempo, toda essa questão de tempo, não começou com a Elisa. E essa Elisa foi quem fez os pais dele. dele. Do tempo de uma outra doutora. De uma outra doutora, exato. Aí, abre precedente para inúmeras realidades diferentes. Como eu disse, a série te mostra o tempo todo que você não está no controle. Você não sabe o que está acontecendo. Eu fico um pouco incomodado com o fato de você não entender que existem realidades paralelas e por que você mudaria uma realidade paralela à sua que não é a sua. Mas porque o Pedro, porque você pega o Pedro e a Elisa, eles fizeram o mesmo paralelo. Eles chegaram em um momento da vida deles que eles tiveram que escolher entre a humanidade e uma pessoa. O Pedro, na vida dele, foi a humanidade com a Elisa no meio e a vida dele. Ele escolheu jogar a vida dele fora para salvar a humanidade. Porque ele fala que a viagem dele é só de ida. Ele fala isso desde o início. Mas você não imagina que... Claro que ele vai viver naquele universo, mas, tipo assim, bem ou mal, a vida que ele viveu foi jogada fora. Ele nunca vai mais poder voltar para o universo dele. Mas não, assim, em nenhum momento você pensou que isso tudo poderia ser um momento marmota, aquele momento que se repete por todo sempre? Tipo assim, inúmeras possibilidades do mesmo Pedro, da mesma Elisa, em todo o tempo, fazendo as mesmas coisas, isso repetindo toda vez. É como a gente não tem nenhuma regra, eu acredito nisso, porque o Pedro disse que no universo dele, um Pedro já voltou no tempo, já falou com uma doutora, a doutora já comentou os pais, e por isso ele nasceu, e por isso Pedro cresce, e por isso Pedro volta no tempo, e por isso que Pedro cresce, e você vai ficar nesse loop para sempre. O que quebra esse loop? A gente não tem essa resposta. A gente não tem a quebra... Cara, vou te falar. Eu acho que a única forma do loop ser quebrado é matando os dois. Porque, para mim, a única chave de tudo são eles dois. Então, mas e aí entra na questão. O Pedro comenta sobre Vila Barreira e fala que ele consegue ver futuros quando ele dorme. Qualquer um consegue se comunicar com o seu do futuro de interseções temporais. E ele fala que ele vê dois futuros diferentes de como aquilo podia acabar. E a série acaba com um terceiro. E aí entra a minha dúvida. A gente, no final da série, está vendo algo que aconteceu antes de tudo e, na linha do tempo normal, um desses dois futuros ainda está acontecendo,
Ou a gente mudou de linha do tempo, a gente está em outra linha. O problema do paciente é que a gente não tem um ponto de interseção, né? A gente não tem o ponto onde todos os universos convergem. Seja informação. Sim. A gente precisaria de mais dados para poder ter certeza do que o Pedro Reuter disse, que para a gente pode ser tudo balela. Até dos fatos, né? Dos fatos históricos, pode ser balela. A gente não viu nenhum fato. A única coisa que a gente viu acontecer, que ele disse que ia acontecer, foi a comunicação da Elisa com os pais dele. Ele fez acontecer. Então, em qual momento um vidente é vidente se ele manipula os fatos para acontecer do jeito que ele previu? Cara, o McFly foi lá e fez os pais se conhecerem, né? Ele praticamente jogou o pai dele para cima da mãe dele. Será que ele não é culpado daqui dele ter nascido? Aí eu não sei até que ponto todo o caos pode não ter uma ligação direta com o Pedro ou com a Elisa. Talvez, sabe como resolve a situação? A gente entra muito no Dark, como a gente tem falado bastante dele, seja que o Pedro e a Elisa, eles são o glitch da Matrix. Eles são o que faz o universo entrar em reboot constantemente. Porque não tem nenhum outro personagem que... Porque, assim, os personagens que a gente teve contato são os seguranças, né, do manicômio, que não tem fala, o chefe do Pedro do futuro, que, na verdade, é o Pedro do passado, a irmã a namorada da irmã da Elisa, que eu acho que é o único personagem literal. Se a gente tivesse noção da construção da irmã da Elisa, eu acho que faria mais sentido e até qual é o ponto entre elas. Precisa de uma segunda temporada, com 2 episódios de background da Elisa. É isso. Mas eu acho que eles não vão dar isso pra gente, não. Eu acho que eles vão deixar a gente ficar no loop infinito. Não, eu não sei nem se vai ser segunda temporada, eu tô indignado com isso ainda. Eu preciso de uma temporada dessa droga. Cara, eu acho que a gente fez todo o estrago para a nossa cabeça que a gente podia. Eu acho que a gente tá meio perdido, a gente tá meio sem saber para onde ir. Qual ano que estamos? Sei lá, será que a gente está em 2021 mesmo? Será que a gente não está em 2011? A gente está vendo esse negócio acontecer e eu falei comigo para falar com você sobre isso. Exatamente. A gente só está gravando esse vídeo porque você avisou você que a gente tinha gravado. Não, eu lembro que... eu não lembro, né? Eu acho que eu lembro. Que no meu sonho, porque a questão de transcender o tempo é na hora de dormir, quer dizer que você transcende o tempo, porque normalmente nos desenhos a alma sai do corpo, mas ela fica no mesmo tempo. Só que no Paciente 63, a gente transcende o tempo, então a gente pode ir para todas as linhas temporais. A gente, basicamente, é o senhor Stranger. Eu esqueci o nome, caraca. Veio o nome de tudo, menos o nome que eu queria falar. O Doutor Estranho. Não, na verdade eu queria falar da Maga Suprema, mas não veio o nome dela. Aí eu lembrei do Stranger, lembrei de tudo, não lembrei da Maga Suprema. Mas enfim, nós somos a Maga Suprema. Nós somos a Maga do Tempo, ó. A Maga Suprema, que fica andando nas linhas temporais, botando caraminholas na cabeça das pessoas para falar sobre temas estranhos. Então... Ai, meu Deus. Mas eu acho que fizemos todo o estrago que a gente podia. Vamos ter inúmeras perguntas e respostas. Sempre, sempre. Fizemos todo o trabalho que podíamos. Todo o trabalho, não. Eu já estou perdido. Estou perdido, mas deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, assistam esse podcast maravilhoso, cheio de dúvidas que você vai questionar sua vida e sua existência. Paciente 63 está no Spotify, estamos fazendo propaganda para vocês. Boa noite, Rio. Tchau, São Paulo. Tchau. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é.